Hoje, com as redes sociais, as pessoas querem mostrar uma vida perfeita. Ninguém tem vida perfeita, tá? Eu conheço gente que tem muita grana, é cheia de problema. A minha falecida avó dizia assim: minha filha, loteria, romance é loteria. Você compra o bilhete. Se não tiver premiado, você pega outro. Né? Antes eu pagava pessoas para cuidarem dos meus filhos e eu trabalhava cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí, quando a minha mãe se foi, eu falei: agora eu sou a mãe. Olá, bem-vindo a mais um Amor Sem Filtros, o seu podcast preferido de autoestima e relacionamentos. Eu sou Carolina Loyola, psicanalista e terapeuta de mulheres. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. E vamos para o tema de hoje, que é: como amar sem abrir mão de ser quem você é? Será que é possível a gente estar se relacionando sem abrir mão da nossa personalidade? E eu tô aqui com uma convidada muito especial, Bianca Castro, jornalista e comunicadora. Bianca, seja muito bem-vinda e quero que você se apresente para o pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a todos daqui da TV, dos bastidores. Beijo, Cris, que me convidou também. Eu vim lá do norte do Brasil. Hoje estou morando no Rio de Janeiro. É um tema muito importante porque as mulheres precisam ser elas mesmas e não vale a pena você entrar de cabeça numa relação se você não conseguir amar quem você se tornou. Porque eu acho que amar é uma escolha. E eu estar aqui, morando em outro estado, é positivo para a carreira? A carreira fica em segundo lugar. Eu acho que quando você decide estar num caminho com alguém do seu lado, você tem que topar qualquer parada com aquela pessoa. Os dois têm que pensar como uma família. E assim, a felicidade chega. É verdade. Mas então, Bianca, conta pra gente melhor, como é que é isso? Você vem da onde? Por que você falou de estar num outro lugar? Você não é daqui do Rio de Janeiro? Eu Que sou do pra quem não Amapá. sabe, pro pessoal de casa, eu tô falando aqui do Rio de Janeiro. Então, eu quero saber da onde é que a Bianca vem. Eu venho da Amazônia. Eu vim lá do Uau! coração da Amazônia, no estado do Amapá, que é um estado que as pessoas precisam ter mais atenção. As pessoas pensam que o Amapá fica no Nordeste. Eu falo que eu sou do Amapá, eu falo, ah, você é Índia. Ah, você... Eu falei, olha, gente, eu do Amapá, próximo ao Oiapoque, que eu sou de Macapá, lá pertinho da Guiana Francesa. Então, eu sou do Norte e eu me relaciono com uma pessoa que é do Sul. Então, é o casal do Norte ao Sul, né? E como Do que Oiapoque ao vocês se Chuí. encontraram? Como é que é isso? Se encontraram como? Ele é uma pessoa muito reservada, ele não gosta muito de falar, de expor a relação. Ele acha que um relacionamento, para dar certo, ele não tem que ser exposto para o público, né? Eu sou comunicadora, eu tenho 25 anos de carreira. Então, o que traz comigo todo esse peso dessa carreira, essa responsabilidade, quando ele me conheceu, eu já sabia que eu era do meio artístico, né? Digamos, televisão, rádio, internet. Então, a gente tá ali para colocar a nossa voz para que pessoas nos escutem, as reportagens, as notícias e hoje aqui a nossa experiência de vida e falando sobre relacionamento, porque é quem nos tornamos com toda a bagagem que a gente tem. O que a gente vê hoje, né? Uma menina do norte e um cara do sul. Com certeza a gente teve uma cidade pequena de 500 mil habitantes, Macapá, no Amapá. Aí tu pega outra pessoa que vem de Porto Alegre, né, uma cidade de milhões de habitantes. Então, a criação foi parecida? Qual foi a base? O que a pessoa teve de educação atrás, né? O que era imposto em casa, com os pais? Então, se uma menina se relaciona com outra pessoa de outro estado, ela tem que entender que, por exemplo, um sulista toma chimarrão, independente se tá sol, se tá chuva, ele faz lá a água quente dele, um matezinho quente para tomar de manhã. E nós gostamos de açaí, gostamos de camarão, de peixe frito, porque é da nossa cultura. Eu danço marabaixo, que é a dança
do norte, temos Carimbó no Pará. O Amapá fazia parte do Pará e foi descentralizado recentemente, em 88. Então, o Amapá se tornou estado. Mas nós somos meio que um filhinho do Pará, digamos assim. A gente também tem as mesmas culturas. E aí, tu vai misturar isso tudo com churrasco gaúcho, com chimarrão. E dá certo, olha, uma relação aí. Eu tenho 17 anos, uma relação que já tivemos aí alguns intervalos necessários Sim. para o aprendizado de cada um e crescimento individual. Mas eu acho que sim, que onde você mora, as suas raízes, o seu direcionamento, sua educação, isso pode ajudar ou atrapalhar numa relação. Exato. Porque a cultura, os costumes, isso tá em você, é quem você é. Quando eu fui lá em Porto Alegre, elas falaram, tu tá namorando uma índia. Aí chega eu, né? A Índia do Amapá. E assim, as pessoas... E aí tem uma brincadeira também que dizem, mas gaúcho é um povo muito alegre, né? Mas chega lá, algumas pessoas são meio... fechadas. Não são tão abertas. Eu acho que o nortista é mais aberto que o sulista. Será? Não sei, não posso generalizar, porque existem pessoas únicas em cada lugar. E o que eu mais gosto disso tudo é saber que, com o passar do tempo, você começa... Eu falo égua do Amapá, mas eu também falo bar. Eu falo bar, eu tô aqui, eu falo bar. A pessoa fala, como isso? Convive com uma pessoa de 17 anos pra ver se tu não começa a falar igual a ela. E você vai adquirindo um pouquinho do outro e o outro vai adquirindo um pouco de você também. Exato. Mas me conta, como que vocês se encontraram? Como é que essas duas culturas brasileiras tão diferentes e tão distantes se encontraram? O trabalho, né? O trabalho, quem trabalha assim, numa estrutura como ele, que tem vários estados do Brasil, aí passa no processo seletivo, aí foi sorteado, queria vir pro Rio de Janeiro. Acho que quando ele passou no processo, ele falou, quero morar na praia. Aí sortearam ele pro Amapá, espia. Meu Deus. Aí ele morou 17 anos lá, e aí depois conseguiu vir transferido pro Rio. Ele ficou quanto tempo lá no Amapá? Ele ficou bastante, acho que uns então 18. deu tempo pra vocês se conhecerem. Porque ele tinha uma outra moça que ele levou com ele do sul pra lá, e ela então, não se adaptou. Quando ele foi pro Amapá... Eu não sei do direito dessa história, é babado. Ele tava namorando. Ele tinha uma menina, eu até considero morar junto pra mim é união estável. Ele tinha, e eu era solteira, tava vivendo a vida, né? Eu cheguei a ficar noiva, cheguei a casar na igreja no lei, não deu muito certo. Então, antes de vocês se encontrarem, vocês tiveram outras relacionamentos. Experiências, isso. E aí, depois que ele se separou dessa moça, e você também aí demorou terminou... 2 anos ainda pra me encontrar, lá por Macapá. Eu morava em Belém, eu já tava apresentando jornal em emissora no Pará, em Belém do Pará. E você já tava solteira depois, quando conheceu? Sim. E aí deu match. Fui passar só o final de semana porque meu irmão ia nascer. E aí minha mãe teve meu irmão, conheci o rapaz. Porque lá no norte a gente fala assim, quando nasce uma criança, a gente fala, tem um mijo da criança. A brincadeira é uma noite onde todo mundo bebe muita cerveja. Eu não bebo cerveja, eu bebo outros drinks. Mas é uma noite feliz. Eu tava comemorando o nascimento do meu irmão, estava no mijo do meu irmão. Uma brincadeira cultural. E lá, quando eu olhei esse rapaz, eu falei, rapaz, achei o pai dos meus filhos. E aí o que eu te falo? O que você fala, você joga pro universo, tem isso que as pessoas falam, né? Você pede com a fé do seu coração, e aí você consegue realizar. Muita gente fala isso. Tesla disse que o nome disso é éter. É que cada um de nós é um rádio. Olha, eu fui pra Tesla agora, viajei. Geminiana, né, gente? Então, captando frequências. Captando frequência. Você tem que irradiar a sua frequência para que outras pessoas entendam que você precisa. E isso traga a energia para você. Você emana energia e a energia do outro também chega em você. Por isso que é importante ver quais são as pessoas, quais são as frequências que você está ouvindo. O que você está emitindo para os outros e o que os outros estão emitindo para você. Eu acho que isso é muito importante. A gente vem de uma cultura muito patriarcal e machista. Então, o que eu acredito para um relacionamento realmente dar certo? Qual é? Você que tá em casa, precisa de uma dica. Mas o que ela tá falando? Eu tô falando de relacionamentos. O amor sem filtros. Você saber o que você quer da sua vida. Você se amar verdadeiramente. Emana
Eu era feia, eu não me gostava, sei lá, eu achava que eu precisava melhorar, o que que eu posso fazer? Aí eu comecei, né? Comecei a ganhar dinheiro. Minha mãe e meu pai, meu padrasto, minha madrasta, sempre com uma rede de apoio ali, mas eu fui uma menina que comecei a trabalhar com 17 anos. Eu fui no banco Caixa, dava senha na porta do banco. As amigas da minha mãe falavam assim, encontrei com a tua filha no banco. A mamãe, mano, aí ela se meteu, eu fiz o curso de economia, me formei, e eu queria dar senha na porta do banco. Eu queria participar, eu queria ser banco, eu queria trabalhar com bancos, eu achava chiquérrimo. Acho até hoje. Aí eu primeiro me formei em economia, depois que veio a comunicação. Do banco veio a comunicação. Lá eu fui entrevistada, lá me descobriram meu talento. E aí eu fui comecei a fazer um programa para jovens, que eu tinha 17, 18 anos. Aí comecei a ser repórter e depois a gente se aprofundou. Hoje eu tô no Rio de Janeiro, consigo conhecer pessoas maravilhosas, tipo a Cris, você, é sensacional, num espaço como esse, onde a gente pode falar de amor, porque é o que o mundo tá precisando. O amor entre pessoas, mas com muito respeito e paz, né? Com Porque, certeza. E assim, e você hoje, né, nesse relacionamento, você falou que já tá há 17 anos. Como é que é? Vocês têm filhos? Conta pra gente. olha, 3 gravidez, e aí um ficou no céu, e 2 terráqueos, e um pet. Aquela música, eu, você, 2 filhos e um cachorro. Eu lancei essa melodia antes da música de Luan Santana, mas é muito bom você fazer um planejamento. Foi tudo programado. Ah, sério? Só Então, não o cachorro. Realmente eu cheguei com o negócio do pet de surpresa aí. Ele ficou, o quê? Aí eu, é o quê? É, agora tá aí, já tá 7 anos o Bolinha. Então, 2 filhos. Tenho uma menina de 9 e um menino que fez 14 agora. Fui mãe aos 30, me programei pra ser mãe aos 30. Então hoje eu tenho um filho que fez 14 e é aquele negócio, né? Por um tempo, quando eles se mudaram pra cá, primeiro veio ele, depois ele, meu filho, depois eu e a minha filha. Foi pra chegar todo mundo aqui, foi 1 ano. Eu digo que foi um intervalo. Será que a gente vai ficar junto? Será que a gente vai ficar separado? Ficava aquela incógnita, né? porque o seu marido tinha sido transferido pro Rio de Janeiro? Isso. Rapaz, tem um negócio que eu não sei se eu posso falar, mas assim, eu quase entrei no Big Brother. 10 anos, 2010, 2011. Quase fui Big Brother. Bora ver nos próximos capítulos o que pode acontecer daqui pra frente. Mas, naquela época, eu tinha ganhado um curso de teatro pra fazer aqui e tal. Não entrei no programa, mas queria ficar famosa, aquele negócio. A gente não sabe direito o que a gente quer na vida. Mas porque, ó, precisa pensar e você precisa saber o que você quer pra realmente você começar a agir de acordo com que você precisa ser a pessoa que você pretende ser. Eu quero ser uma ótima companheira, então eu tenho que ser esta pessoa, né? E ele também foi, porque naquela época ele pediu transferência pro Rio, porque se eu queria vir morar no Rio, ele também vinha. E era o início, lembra lá quando ele fez o concurso que ele foi sorteado para uma praia? Ele, na cabeça dele, ele queria morar na praia. O que ele emanou? Ele queria morar na praia. E ficar mais perto da família dele. A família Aqui a dele gente tá no meio, né? É verdade. Se Você ele não é tá- do sul. Eu tô agora, nesse momento ele tá lá pro sul, foi ver a mãe, Dia das Mães. Então ele. Aqui fica mais perto para ele visitar. E aqui tá no meio. Tanto para ir para ver o pessoal de cima quanto o pessoal de baixo. E assim, o Rio de Janeiro é uma cidade realmente maravilhosa, receptiva, abre as portas, dá para ser muito feliz. O custo de vida, ele é mais caro. Mas também tem muita coisa que não precisa pagar nada. A natureza está aí. Mas você não precisa estar no Rio de Janeiro. Você pode observar a cidade que você mora, os cartões postais e fazer programas juntos. Se vocês tiverem mais grana, vai no mais caro. Mas quando não tem nada, saber pegar na mão, tomar um negócio de coco, mano, dar uma volta, pega uma bicicleta, dá um jeito, porque a felicidade, ela mora dentro de você. E quando você tá feliz com o outro, qualquer passeio é divertido, né? E vocês estão morando aqui há quanto tempo? Vai fazer 1 ano. Ah, então Rápido. você tá recém-chegada Querida. aqui no Rio de Janeiro. E A me sensação é que eu tô de férias. É, né? Ai, meu Deus. Que bom. Isso é bom. Mas me fala, você, né, como sendo uma mulher, assim, super comunicativa, super espontânea, alegre,
como é, né, se relacionar com um homem que é diferente de você nesse sentido, como você falou. Ele é um rapaz que não gosta tanto de aparecer, que é reservado. Como que é isso? E assim, eu sempre me pergunto, né, porque eu também sou uma pessoa expansiva, comunicativa, e às vezes eu penso, será que daria certo eu me relacionar com uma pessoa que é mais tímida, que é mais reservada? Como que é pra você? Olha, eu acho que tem pessoas que é o que ela vai emanar, né? Eu tenho conhecidas que trabalham também, como eu. Hoje, eu não gosto muito de dizer. Eu falo comunicadora de uma forma geral. Eu tenho meu Instagram, tô abrindo TikTok. Então, os meus filhos estão sempre comigo. A gente acaba fazendo um conteúdo divertido, família. Mas como é que eu faço que o rapaz não quer aparecer? Afe Maria. Ele evita todas as situações. Então eu respeito o que tem que. Mas ele também é uma via de mão dupla. Eu vou, faço a minha parte, eu preciso ser eu, preciso me amar. Eu tenho que ser eu dentro do relacionamento. E ele já se meteu comigo sabendo que eu era assim, doida da comunicação. Tagarela. Eu falei antes de andar. Você tem uma noção do bebê que fala não anda? Era eu. Então, eu já nasci assim. E geminiano é meio dupla personalidade, né? A gente tem uma hora que a gente muda de humor muito rápido e a pessoa vai se adaptando. Então ele é um rapaz reservado, mas que topa todas as paradas comigo. Ele tá sempre nos bastidores, toda vez que ele pode. Por exemplo, se ele estivesse aqui, ele estaria aqui, assistindo, sentado ali. Ele só não gosta de aparecer, mas ele faz a companhia, ele tá sempre junto. E a confiança é muito importante quando a gente trabalha. Ele trabalha com atendimento ao público, né? Então eu tenho que estar ali confiando nele e ele confiando em mim, porque o mais legal de estar com a companhia um do outro é você ser feliz tendo um parceiro para a vida. É isso. Ah, muito legal. Agradeço aí essa primeira parte. Agora a gente vai para o intervalo e voltamos já. Lá e voltamos do nosso intervalo e tô aqui com a Bianca Castro. A gente tá batendo um papo super interessante. Como se relacionar sem perder a sua personalidade, sem abrir mão de ser quem você é. E, Bianca, você puxou uma questão muito importante e interessante que eu acho, que é quando a gente está se relacionando com um homem, com uma pessoa que tem uma personalidade diferente da nossa, é importante um apoiar o outro. Mesmo a pessoa sendo diferente de você, né? No seu caso, por exemplo, você é uma mulher mais espontânea, que gosta de aparecer, que se comunica muito bem e está casada com um homem que é um pouco mais reservado, mais tímido, não é tão de aparecer, mas pelo que você falou, vocês se apoiam mutuamente, né? Ele aceita quem você é, ele não tenta te mudar. Então, eu acho isso muito importante. Quando você tá com um homem, com uma pessoa, mesmo que vocês sejam diferentes nesse sentido, eu acho que tem que haver um respeito, tem que haver um apoio. Ele também te apoia nos seus sonhos, de você estar aqui, de você ser uma apresentadora, mesmo que ele não goste de aparecer. Mas sempre foi assim? Olha, ele só não queria que eu entrasse no Big Brother, que foi 17 anos pra eu tentar mudar a cabeça dele. Falar, e se eu quiser? Aí falou, tá bom, se tu tem que ir pra esse negócio... Aí eu fui recentemente lá em São Paulo, eu fiz o BBB Experiência. Fizeram uma réplica da casa, eu entrei, fiz vários VTs. E me senti muito bem. Eu falei, eu tô pronta, produção. Quiser chamar pra entrevista final, topo, super topo. E entraria. Mas entraria... Se fosse um tempo atrás, o Big Brother ali, você tá ali pra ser visto. Eu adoro aparecer. Eu, criança, eu queria ser a Xuxa, entendeu? Eu vim daquela época onde a menina mostrava um café da manhã maravilhoso, a gente sabe que hoje as crianças deviam olhar aquilo. A realidade é que nem tudo que aparece na TV você tem acesso, né? Desde a Xuxa mostrando café da manhã, distribuindo ali pra molecada, e muita gente só tinha uma água e sal e um cafezinho ali com leite, um pãozinho. A realidade do Brasil é essa. Muitas crianças veem as coisas boas, mas não têm acesso. Então, o que essas crianças vão crescer como, né? Do que a pessoa... Eu cresci vendo Xuxa. Eu ganhei um videogame do Sérgio Malandro. Olha que legal. Então eu fui uma criança filha de adolescente. Já o rapaz
que é o meu parceiro de vida, ele veio de um casal que era mais velho. Quando o meu pai nasceu, tinha 18 anos. Quando o pai dele nasceu, tinha 62. Olha que louco isso, né? Então, ele recebeu apoio em casa e eu também. Mas assim, quando ele passou no vestibular, ganhou um carro. Eu não, eu tive que trabalhar para comprar meu carro. Assim, as famílias são diferentes. Nem tudo que você vê na TV você consegue realizar. Só que esse apoio que você falou, eu acho muito importante que as pessoas tenham que entender, com o passar do tempo, eu gosto de aparecer, ele tem que aceitar que eu gosto de aparecer, mesmo que ele não goste. Eu tenho que aceitar que ele não gosta de aparecer. Olha que louco isso. Agora, eu tenho amigas que estão nesse meio, que são influenciadoras digitais, comunicadoras também. Algumas são, mexem com treino físico. Outras que são mulheres que têm o parceiro, que grava junto com elas. Aí é o casal na frente da câmera. Meu sonho. Meu sonho. Mas eu tenho que aceitar que ele não topa. Exatamente. E assim, Eu não tenho que me frustrar com isso, ok? Eu não tenho que transformar o outro no que eu quero. Eu não posso transformar ele num influenciador de repente. Poderia barrar o Cariani? Facilmente. O Torugo? Nossa! Eu sei que ele tem qualidade, inteligência e competência pra isso. Mas não foi um caminho que ele escolheu. Então eu não posso abrir essa porta e falar, entra aqui nessa porta. Mas ele não quer. Tá bom. É isso. O que hoje a gente precisa se aceitar. Por exemplo, o corpo. Ele sempre veio com essa de trabalhar o corpo físico. Eu comecei a treinar faz pouco tempo. E não paro mais também. Porque, olha, treinar pra uma pessoa... Mas eu posso brincar dizendo que se você tem mais de 30 anos, treinar é sua obrigação, igual escovar o dente, tá? Porque assim como você tem que prevenir antes de dormir, quando acorda, depois dos doces, e faz aquela limpeza bucal, você tem que ter todo esse carinho que você tem com a sua boca, pro teu sorriso lindo. Você tem que ter com o seu corpo. Porque você vai envelhecer. E você, novinha, que acha que você tá com tudo em cima por causa da sua genética, isso aí tudo, eu quero ver vocês, as de 20 aos 40. Porque eu já vi várias mulheres que deixaram tudo na frente. O marido, os filhos, e foram... Antigamente se falava em bagulhando. Antigamente as mulheres de 40, você vê aqueles vídeos que voltam atrás do Silvio Santos. Viu uma menina de 23, parecia que ela tinha 50 anos, né? Uma moça não tinha todos esses, como é que a gente chama? Preenchimentos e procedimentos. Eu adoro procedimentos, já fiz um montão. Por quê? Eu queria melhorar a minha figura pra ficar na frente da câmera. Já fiz um monte de coisa. Eu achava que eu era feia. Eu tinha uma visão que eu poderia melhorar. Não sei se é por causa de bullying. mas você sempre quis aparecer na televisão, Desde né? criança. Só que você tinha um problema com a sua autoimagem, com a sua autoestima. Eu tinha. E como é que foi essa virada de chave? Quando você começou a Ser se ver sincera, mais posso ser bonita? sincera. Pode. Eu já comecei a trabalhar na televisão. Aí comecei a ganhar dinheirinho. A primeira coisa, eu comprei um carro com 19 anos. Pra não ficar andando de ônibus e tal, me deslocar. Minha mãe e meu pai me apoiaram, mas quem comprou fui eu. Fui lá e comprei. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu morava na casa do papai e da mamãe. Então, tinha ali meu padrasto dando suporte, minha madrasta também. 2 casas. O que eu faço com o meu dinheiro? Cara, quando você tem pai e mãe pagando tudo pra você, tem um economista que diz que você é rico. Não importa se você ganhar R$ 1.500. Você é rico se você trabalha com pai e mãe e não tem nenhum gasto. Porque você pode investir o dinheiro em você. Aí, mana, eu fui fazer um estágio em São Paulo, na Globo São Paulo, com o Evaristo Costa. Na época, o Evaristo tava na minha frente e falou assim: ai, por que você... Aí ele falou que a minha bochecha era muito grande. Aí eu falei, cara, o que eu posso fazer na minha bochecha? Ele falou, tem várias coisas. Acho que dá pra fazer lipo na bochecha. Menina, eu fiz lipo na minha bochecha. Não adiantou nada, tá, gente? Voltou tudinho. Hoje em dia eu adoro a minha bochecha, porque o pessoal tá botando preenchimento pra ficar com a bochecha, pra não ficar com aquela cara seca, né? De ameixa. Porque se você emagrece muito, cai tudo. Aí o povo agora tá fazendo facelifting. Já tô querendo um facelift aí pra me programar aí daqui a uns anos. Só que fiz tudo que tu possa imaginar. Voltei de lá com esse negócio na cabeça. Tenho que afinar a minha bochecha.
Eu fiz tipo na bochecha, botei queixo, fiz o nariz, levantei aqui, suspendi aqui. Falei, mano, eu fiz tudo na minha cara. Mudou muito? Não mudou. Tu pega minhas fotos de antes de hoje, tu não vê quase. Gastei? Não gastei. Foi tudo na parceria com os médicos amigos e iam, bora fazer isso aqui? Bora, faz a propaganda, vai na permuta e a gente fica linda, sem gastar nada. Quer dizer, gastei a minha credibilidade em botar na mão de uma pessoa profissional com credibilidade também. E eu vou por onde eu for, entendeu? Mas você se sentiu mais bonita após fazer essas melhorias. Quando eu vi que não mudou quase nada, que eu já era bonita antes. Mas eu me sinto muito segura, eu não apago nada. Você resolveu se aceitar mesmo. É. Mas uma coisa, assim, eu não tinha, né? Não tinha os airbags, não tinha. Mas eu era bem sem nada e bem retinha. Isso foi um grande sonho que eu realizei. Mas eu vou te falar, eu mirava mesmo no Big Brother. Eu fiz com a intenção de entrar no programa. Por isso que eu não julgo aquela moça que tava recentemente, a Giovana, né? Que ela fez não sei quantos procedimentos, ela gastou 40 mil. Eu não gastei 40 mil. Eu não assisto o Mona, programa. tu tem que assistir. Não. Quando eu tiver lá, tu vai assistir. Tu vai Tá, falar, se tiver essa alguém aqui... que eu conheço que realmente Tá, combinado. que eu goste, eu assisto, mas é interessante mesmo. Agora, tu como psicóloga, tu deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Pode fazer. Será que as pessoas estão felizes sozinhas? As mulheres estão, assim, ficando resolvidas, trabalhando, ganhando o dinheiro delas, e aí elas não precisam mais provar nada pra ninguém, elas são donas do nariz dela, entendeu? Se ela quiser aparecer, ela aparece. Se não, ela não aparece, mas ela tem ali o Diabo Veste Prada 2, a mulherada enlouquecida, todo mundo de o negócio dos terninhos chegando lá no cinema, todas poderosas. Essa vibe, as mulheres estão felizes sozinhas, o que vai acontecer com os relacionamentos, mana? Olha, você é uma mulher que já tá num relacionamento há 17 anos, né? E assim, o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas estão casando cada vez mais tarde. Justamente porque o mundo mudou muito, né? Hoje em dia, as mulheres, elas estão mais focadas nas suas carreiras, né? Estão deixando a maternidade para mais tarde, justamente para ter o lado financeiro mais, né, Seguro, mais forte, uma segurança. seguro, exatamente. Segurança financeira. E a dificuldade também de você arranjar um parceiro que seja compatível com você em vários sentidos, né? O que eu vejo, hoje em dia, ao mesmo tempo que a mulher ela ganhou muito espaço, muita liberdade, ela também perdeu por um outro lado, né? Ela perdeu a segurança de um lar, de um marido provedor, né? Então eu vejo também, ao mesmo tempo que as mulheres elas estão ganhando muito dinheiro, mas elas também estão muito ansiosas, né? O índice de depressão está aumentando. Né? Então, tem todo esse lado. Eu acho que, para mim, enquanto profissional, eu acho importante o caminho do meio. Né? Nem 8, nem 80. Perfeito. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas perderam muito esse equilíbrio. Eu vejo mulheres negando completamente a maternidade, né? Que seria algo natural do corpo feminino. Será Obviamente, que é medo de não dar conta, será? pode ser, ou por escolha, mas eu vejo que existe uma rejeição muito grande à maternidade, né? E assim, eu acho que não precisa ser desse jeito, né? Eu acho que a gente pode ser uma mulher alegre, espontânea, sendo a gente mesma e ter também um homem bom ao nosso lado, né? A gente não precisa, e quem sabe filhos, a gente não precisa rejeitar um para dar espaço para o outro. E eu acho que hoje em dia a mulher ela tá perdendo muito isso. Ela tá rejeitando o relacionamento, ela tá rejeitando homens, né? Eu conheço muitas feministas radicais que vivem falando mal de homem, que não precisa de homem para nada, que homem não presta para nada. E não é bem assim, né? Imagina se fosse um homem falando isso, né? Que não precisa de mulher para nada. Em primeiro lugar, pra gente nascer, a gente precisou de um homem e de uma mulher. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas, elas estão... Inclusive as mulheres, sendo homens e mulheres, elas estão perdendo esse equilíbrio um pouco. Então, eu acho que falta isso nos relacionamentos de hoje. Você se amar, obviamente, mas você também abrir espaço pro amor, você abrir espaço pro outro na sua vida, né? Eu acho que é isso que faz a sociedade ser o que é. Eu também, eu concordo contigo. Tu falou, eu acho que a parte financeira também, as mulheres estão ganhando dinheiro. As mulheres antigamente, elas não podiam votar, elas ficavam caladas. Elas se exprimiam naqueles espartilhos pra ficar lindas, né? Eu tô falando de lá de trocentos anos atrás. Uhum. E hoje em dia a gente vê as mulheres livres. A mulher não precisa, se ela quiser ficar cheinha, ela fica. Se ela quiser emagrecer, tem canetinha.
tem academia, tem produtinhos, tem procedimentos. Então, hoje, nós somos donas do nosso destino, do nosso corpo. Só que os extremos, eles assustam, como você falou. As mulheres que elas já repulsam os homens. E o que eu acho? Eu acho que tudo é energia. Existe a energia alfa, beta. A alfa é a mais dominante. E hoje em dia os relacionamentos não são mais só homem e mulher, né? Tem homem com homem, tem mulher com mulher, tem homem com mulher. E tem aqueles que são os cis, nós somos cis, né? Mulher que se sente mulher, nasceu mulher. Tem os trans, que nasceu com um corpo diferente. E hoje a pessoa consegue sentir e amar e se aceita. Eu acho lindo isso. Só que não importa o tipo de relacionamento que seja. Se você bota na sua cabeça que é você que manda e que o outro não tem que falar nada, aí vai ser complicado, mano. Porque os dois têm que ceder, a balança tem que... a balança tem que ir ali... Tem que balancear, tem que ficar mais ou menos. Às vezes um tá em cima, outro tá embaixo. Às vezes um tá ganhando mais, os dois estão ganhando mais, então. Às vezes um tá ganhando menos, então os dois estão ganhando menos. Então vamos ver aí como é que faz. É aquele negócio. O equilíbrio é o principal. E não excluir o outro da sua vida. Ou você abre logo essa porta escancara para que o outro possa entrar e fazer parte da sua vida. Eu também conheço casais que decidiram morar em apartamentos separados. Eu acho que tudo vale se for combinado. O combinado não sai caro, ok? Falou, olha, vamos morar no Rio de Janeiro. Falei pra ele, inicialmente, não vou trabalhar. Vim de uma cidade que eu era mega conhecida, famosa, né? 1/5 da população da cidade me seguia. Aí vem pro Rio de Janeiro, isso não é nada. Não é nada. Você chega aqui, você é famosa lá na sua terra, querida. Aqui você é mais uma na multidão. Mas acontece que quando você é poderosa, querida, a multidão se abre, querida. Você aparece. Porque não importa de onde você veio. O que importa é quem você é. Onde quer que você esteja no mundo. Porque as coisas materiais, quando a gente for desse mundo... Eu perdi minha mãe há 3 anos. E antigamente eu era muito materialista. Eu comprava meu dinheirinho, eu comprava um negócio das bolsas. Mano, pra quê, mano? Hoje em dia eu olho... Podia ter investido esse dinheiro. 5 anos depois, dava pra comprar mais coisa ainda. E as coisas materiais, elas ficam. Se você botar o seu consumo... Porque as pessoas estão trabalhando para caramba. Porque estão acreditando que quanto mais se tem, mais se é. Mas quando se é, não se precisa de absolutamente nada. Você é onde você estiver. O seu pensamento, o seu coração, a sua verdade... Você só dá o que tem e você atrai para sua vida coisas positivas. Se você puder dar. Eu sou incapaz de passar por qualquer pessoa e não dar um bom dia, oi, eu mexo com a pessoa. O rapaz tá varrendo, eu falei, oi, bom dia, boa tarde, bom trabalho. Aí o cara dá um sorriso, entendeu? Ou então a moça que tá ali no atendimento aqui, ó. Como é que é o dia dessa pessoa? Tem algumas pessoas... Eu trabalho na frente da câmera, eu adoro aparecer. Mas tem pessoas que se sentem invisíveis. Elas assistem a vida dos outros, como eu, como você, galera que tá assistindo agora. Galera só sobrevive, mas a pessoa tá vivendo. Que pra você entrar de cabeça num amor sem filtro, você tem que viver. O seu dinheiro tem que dar pra tudo, inclusive pra você ser feliz. O dinheiro tem que dar pra pagar as contas. Hoje em dia é conta, né? Olha, é conta, mano. Tem as fixas, tem as variáveis. A gente mesmo faz, né? Que vai pro shopping, que mas gasta. aí que tá, se você quiser ser feliz, você vai conseguir entrar no seu... Vocês vão achar um equilíbrio, vocês vão dar um andar certo. Você tá subindo no elevador, às vezes você tem que descer, mas você vai achar o seu andar certo. Você acha o seu eixo, você... Mas eu preciso muito da terapia, né, Lola? Você descobre quem você é, porque assim, eu atendo muitas pacientes, muitas mulheres, que às vezes elas têm muito dinheiro, elas têm um bom trabalho, só que elas são super inseguras. Elas não sabem se relacionar, né, com o sexo oposto. Então elas me procuram pra entender como é que elas podem melhorar. Então assim, como você falou, o dinheiro em si, ele não significa muita coisa se a pessoa não é. Se a pessoa, ela não tem uma boa autoestima, não é? Mas olha, tá muito interessante esse papo, só que agora a gente vai para mais um intervalo e voltamos já.
Olá, e voltamos com o nosso Amor Sem Filtros. E estamos aqui com Bianca Castro. Tô gostando muito do papo, tá bem interessante. E assim, Bianca, eu tava até pensando em algumas coisas, né, que a gente tava discutindo aqui. E eu percebi, né, uma coisa. Eu também, como eu te falei, eu também sou uma mulher que sou espontânea, eu sou expansiva. E eu percebi que eu acabo atraindo homens que são um pouco oposto de mim nesse sentido, que são mais quietinhos, que são mais reservados. E eu acho interessante isso, porque a gente sempre fala, né? Os opostos se atraem ou não. E eu penso que pode ser oposto em algum sentido de personalidade, porém tem que ter valores iguais, né? Por exemplo, se eu sou uma mulher que quero casar, quero ter filho, mesmo eu sendo espontânea, expansiva, comunicativa, e o homem for um pouco oposto de mim nesse sentido, se ele for mais tímido, mas a gente tem que estar alinhado pelo menos com os valores. A gente tem que ser compatível nisso, né? Então, e eu acho até importante porque me dá um equilíbrio. Porque imagina duas pessoas na casa falando demais, um querendo aparecer mais do que o outro. Então eu acho legal quando tem esse equilíbrio, né? Quando a pessoa ela traz uma outra característica até complementar e um pouco oposto da sua. Como é que você vê isso assim no seu relacionamento? Olha, mais com mais dá mais, menos com menos dá menos, né? E mais com menos. Ah! Lembra dessa fórmula de matemática? Eu acho que é o seguinte: quando você é dominante, você sabe que você é dominante. Você sabe, desde pequeno, se você tem um perfil de ser líder ou se você espera que o outro faça. Dê o comando para que você aí se ative. Então, temos o líder, um comandante, um comandado. Podemos dizer assim? Pessoas que têm energia mais forte, o outro que tem uma energia que aguarda chegar à energia. Então, sempre, ou algumas pessoas falam, o alfa e o beta. Entrou muito, eu estava assistindo uma série na Netflix chamada Macho Alfa. E eu assisti, menina, os homens fazendo cursos para se desconstruir, para tentar ficar menos machistas, e as mulheres tentando ficar menos feministas para eles poderem encaixar de volta. A sociedade, ela tá indo cada um para um lado. Homens extremos demais, mulheres extremas demais. E quando reforço, não é só homem e mulher, os casais que se amam, que nasceram iguais, né? Tanto cis como trans. Hoje em dia, a gente precisa falar disso. A gente precisa aceitar que o amor, ele pode ser uma escolha. É você que tem que escolher que vai dar certo, não importa o que aconteça. Porque vocês dois, contra os problemas, vocês não têm que arranjar problemas para um ficar contra o outro. Eu acho que é uma fórmula que é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Porque na hora que você tem que ceder, que respirar, cuidado com o que você fala. Porque às vezes, a gente está vendo muita agressividade. A gente teve aquele caso da Gisele recente. O cara, antes de ser preso, ele conseguiu aposentadoria. A gente vê aí que tem uma proteção para os homens. E a gente tem que parar de ser exterminada. Porque esses extremos, eles começam a não ver o outro como igual. Os homens estão exterminando mulheres, porque eles não estão mais enxergando elas como iguais. É inferior a eles. E assim, não pode ser assim. E mulheres também não podem olhar o homem como inferior. Nós somos iguais e iguaizinhos. Quando a gente morre, todo mundo tem uma caveira embaixo. Tudo some, só sobra a nossa caveira, nós somos iguais. E não importa religião, olha, isso pessoal, também, religião, futebol e política, os casais dão certo assim, Lola. Religião, tendo religião diferente, futebol diferente e pontos de vista políticos diferentes. Olha só, aí já tem uma confusão. Aí já pode dar briga no grupo da família, e você pode ter alguém que não gosta do seu time ou do seu ponto de vista político e também da sua religião. Quantos temas um casal tem que ali Alinhar, né? Alinhar. Antes de se relacionar mesmo. Pois é. Eu conheço casais também que têm valores diferentes. Não valores, mas assim, Os valores que tu falou, opiniões. eu concordo. Por isso que eu falei, depende da criação. Eu tava querendo usar essa palavra, você foi brilhante agora. É valores.
Valores. Muitas vezes as pessoas têm opiniões políticas diferentes. E eu tenho amigos que são casados com pessoas que têm opiniões políticas diferentes. Eu não conseguiria, porque pra mim isso é muito importante. Porque me dá uma visão de mundo muito diferente de uma pessoa que tem uma visão política oposta. Mas eu não digo que o casal não pode dar certo assim, porque eu vejo que eu tenho pessoas próximas de mim. Eu tenho na minha família também. Exato. Agora, tem outras coisas que pra mim não dá pra abrir mão. Por exemplo, religião diferente? Não, pra mim não dá. Eu sou cristã. Então, assim, eu tive... Pois é, tu casaria com um judeu? Não sei, eu já tive eu já tive um rapaz que me pediu em casamento, ele era judeu, eu sou cristã. Só quando eu descobri que na hora eu comecei a estudar, mano, eu me jogo no relacionamento, mano. Eu ia deixar de ser eu, entendeu? Eu ia deixar de ser eu. Se na hora que eu me jogo no relacionamento, o rapaz fala, olha, a condição pra gente casar é que tu tem que trocar tua religião. Tem que se converter, exatamente. Tem que converter. Só que pra eu me converter, se eu já não nasci judia, tu tem que ir pro extremo, tu tem que ser ortodoxo. Um ano eu usei saia, um ano. Eu não podia usar calça, porque não podia. Só que assim, quando eu comecei a estudar hebraico, quando eu vi que eu ia ter que renegar o meu lado cristão, ia ter que renegar que Cristo ressuscitou, falei, amiguinho, não vai mandar pra gente continuar, então. Exatamente. Então, assim, eu já namorei também um judeu. O que eu acredito. E, assim, pensando, né, num futuro, realmente teve essa barreira. Porque, assim, eu não quero renegar a minha religião cristã, né? Então, assim, isso era um impeditivo. Então, eu acho que a pessoa, antes de se apaixonar, ela tem que ver essas coisas. E até entrando no nosso tema do que a gente estava falando, não deixar de ser ela mesma. Né? Você tem que estar com uma pessoa que esteja alinhada com você. Não é que você nunca vá ceder em nada. Porém, você não pode deixar a sua personalidade de lado, né? Os seus valores, só pra estar dentro de um relacionamento. Você precisa... Muita gente solteira, mana, porque não se submete, entendeu? Por exemplo, a gente deu exemplo do cristão e do judeu. Angélica e Luciano Huck são um sucesso. Mas eles estão na mídia, então a gente pode ver que é um casal que conseguiu ali achar um meio termo. Mas pra eles isso não era importante. Mas eu acho que eles criam os filhos deles na religião judaica. Então você precisa ver isso. Então né? ela abriu mão, será? Provavelmente. Eu não acompanho, mas provavelmente não tem jeito. Sempre um tem que ceder um pouco. Tem que abrir mão. Exatamente. Pra mim, hoje em dia, eu prefiro estar com uma pessoa que esteja mais alinhada. Mas como eu falei, eu não acho que seja um impeditivo. Porém, um vai ter que abrir mão, né? Mas... É o famoso se submeter. Você se submete, você se submete ao amor. Porque, assim, o amor que tá lá, nós somos cristãos, o amor que tá na Bíblia o verdadeiro é aquele de Coríntios. Deu uma coisa ruim, você perdoa. E segue a vida. E tenta não ficar mexendo naquilo. É um ponto, errou, aprende. Acho que você aprende mesmo com os erros. Você aprende com os erros. Mano, quem não aprende vai errar de novo, vai ficando uma bola de neve. Então, quando você realmente aprende, amadurece, você cresce, você melhora como pessoa pra você... Aí o outro vai conseguir te amar e crescer junto. E se tu vê que o outro tá indo pra trás, tenta dar uma melhoradinha, mas com o jeito você pode falar o que você quiser pra uma pessoa. Só que a forma que você vai falar. Só quando a raiva vem, você fala um monte de coisa ruim. Você fala até palavrão. Às vezes a gente acaba com a pessoa que a gente ama. Depois a gente se arrepende. Porque às vezes uma palavra é palavra dada. Olha, o vento leva. E aquilo fica no subconsciente da pessoa e acaba criando... Você mesmo acaba criando gatilhos na pessoa, que a gente usa muito o termo gatilho. Outra coisa, os valores, eles vêm... E também os traumas vêm. O que você sofreu quando você era criança, a forma que você foi tratada, as partes da sua vida em que você aprendeu vendo seus pais juntos, de mão dada, caminhando, beijando, ou você viu seus pais se separando. Aí você viu seus pais sendo felizes em outras relações. E aí, quando você se relaciona, você tem aquilo. Se não der certo, eu tento de novo, né? Eu tive um casamento que eu anulei. Hoje estou em outra relação de 17 anos. Meu casamento durou 2 meses. E hoje eu tenho uma relação de 17 anos que eu ainda não casei na igreja, mas como eu anulei, eu posso. Eu não desisti, tenho um anel aqui de compromisso, eu quero saber quando é que vai rolar esse casamento, mas eu me submeto ao casamento. Eu me submeto, porque eu creio que é importante a família ter uma base. Se você tem os santos, os orixás, mana, tenta fazer com que os seus filhos tenham fé. Se você é cristã, católica, você tem que passar isso para as crianças. A fé é adquirida.
você sente. A fé, você sente. É uma coisa que eu já consegui sentir fisicamente. Fazer uma oração e eu sentir segurando na minha mão. Você não tá sozinho. E eu acho que isso aqui é só uma parte. Eu acho que nossa alma continua. Eu acredito na ressurreição. Não em corpo físico, mas eu acredito na energia. Eu espero continuar. Eu acredito que após a gente deixar esse corpo físico, ainda tem aprendizado depois. A gente tá aqui para aprender. Só que será que a gente tá aprendendo certo? Será que amai-vos uns aos outros? Será que tá assim mesmo? A pessoa que é evangélica, bota o seu filho, leva para a igreja, ensina os louvores. Você que é judeu, desde pequeno, já tem ali, né? Circuncisão. Depois vem aos 15 anos. As meninas que fazem 15 anos, né? Por que as pessoas agora não comemoram mais as festas de 15 anos? Porque ficaram muito caras. Mas aquela pureza das meninas de 15 anos. A menina aos 15 anos hoje, a menina de hoje, ela ainda quer uma festa? Eu também sou cerimonialista, eu adoro festa de 15 anos, eu acho mágico. Mas algumas meninas de 14, elas já estão muito expostas a muita coisa que ainda não era para a idade delas, né? Vem através de músicas, vem através dos valores que a família, qual é o ambiente que essa menina cresce, que ela vive, que ela vai preferir uma viagem ou uma balada com as amigas em vez de uma festa tradicional. Antigamente, as meninas eram apresentadas para a sociedade na festa de 15 anos. O pai mostrava, olha, minha filha cresceu. Hoje em dia, com as redes sociais, ninguém apresenta mais nada, mano. Tá tudo ali, tá tudo ali. Entendeu? Eu cheguei a ter a minha festa de 15 anos e eu me lembro, foi numa balada. E todo mundo foi de terninho, numa boate. Aquela molecada, todo mundo empolgado que não ia pra balada, né? Hoje em dia, a menina começa a baile funk muito cedo, eu acho. E a mãe, às vezes, tem que trabalhar tanto que não consegue acompanhar esse ritmo. Também não julgo as mães que trabalham muito, né? Antes eu pagava pessoas para cuidarem dos meus filhos e eu trabalhava cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí, quando a minha mãe se foi, eu falei, agora eu sou a mãe. Agora vamos ajeitar isso aqui, vamos ajeitar esse horário. Agora não precisa mais de ajuda. Deixa que é tão caro pagar alguém para cuidar dos nossos filhos que eu prefiro. Parei para pensar e falei, ué, se eu trabalhar menos, se eu entrar num ritmo aqui, um agendamento, que eu consiga ficar mais tempo com eles. Porque se mãe não ficar em cima e não der o direcionamento correto, com fé, com valores, com educação, cumprimente as pessoas, agradeço. Dê bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, com licença, por favor. São coisas muito básicas que hoje em dia ninguém mais liga. Hoje em dia você entra no elevador, uma pessoa entra calada. É o seu vizinho de prédio. A pessoa não olha pra você. Entra no elevador, fica logo de costas. Falei, caraca. Às vezes eu falo, cutuco, oi, bom dia. Com essa cara de pau. Mas também tem meus dias, como boa geminiana, que eu não quero papo com ninguém. Tem dia também que eu falei, tá bom. Mas é verdade, você enquanto mulher, você tem que estar com um homem que também tem esses valores, porque vocês vão passar isso, né, pros filhos de vocês. Pois é, mas então, já existiu na minha vida homem que falou assim, por que você agradece ao garçom? Por que você agradece ao frentista? É o trabalho deles. Mas eu gosto de agradecer. Eu acho que o ser humano, ele é digno e genuíno. Eu acho que até do signo isso, a gente trata exatamente, geminiano trata todo mundo como iguais. Mano, a gente é igual. E lá na minha terra, lá no norte, a gente fala logo que a pessoa que ela é muito calada, que ela tem frescura. A gente fala, ei, tu é fresco, é? Para de frescura, menina. Que negócio é esse? A gente dá um baile logo pra pessoa tentar se mancar. E aí tu acha que tem gente que liga? Não, porque a pessoa é fresca, mano. Ela não precisa de ninguém, nem da tua opinião. Então, se tu é fresco, não é fresco. Se tu tem frescura na tua vida, eu não agradeço a garçom porque não é bonito. Tudo bem. Então, esse pequeno que eu já passou na minha vida foi só um aprendizado. Eu aprendi que não era uma coisa que eu queria perto de mim, entendeu? E hoje em dia tem quem queira. Mana, todo mundo tem quem queira. Olha, se organizar direitinho, todo mundo ficava junto, era feliz. Eu também acho. Eu acho que, assim, tem homens que vão gostar, né, da sua personalidade. Você tá aí casada há 17 anos e, assim, você vem de uma cultura, né, lá no norte, no qual as pessoas, elas se comunicam muito, elas são de falar, elas são mais abertas. E como é que foi você estar casada com um homem do sul, né, que eu tenho essa ideia de que as pessoas lá do sul, lá de Porto Alegre, não devam ser tão, assim, espontâneas. Não devem, tipo assim, o tempo todo
todo passar por alguém na rua e cumprimentar e dar um bom dia. E você já tem isso dentro de você, né? Não, Você disse graças a até Deus. que as pessoas dizem que quando o outro não fala muito é fresco. E aí, a pessoa que tem frescura, entendeu? E aí, como é que é isso de você estar num relacionamento longo com uma pessoa, né, do sul que é diferente nesse Mas sentido? aí ele é muito educado e também cumprimenta todo mundo. E isso você presta atenção logo no início. Uma dica, e meninas, quando você estiver conhecendo alguém, presta atenção como é que a pessoa é. Como a pessoa trata uma pessoa que ela não precisa, entendeu? Alguém na rua passa, dá um bom dia. Eu acho que é muito interessante a gente valorizar. Cada ser humano importa. E se a gente organizar e cada um der um passo para trás, para eu preciso melhorar nisso aqui. Eu sei que eu tenho que melhorar hoje para desenvolver. Por incrível que pareça, aqui no Rio de Janeiro, eu posso melhorar. E cada dia que eu acordo, eu falo, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Eu vou ser melhor, porque eu decidi que eu vou ser melhor. E eu vou ser melhor. Eu vou treinar mais hoje. Hoje ela perguntou, tu quer um café com açúcar? Aí eu falei, ai meu Deus, eu não sei se eu quero com açúcar. Açúcar é ótimo, mas me prejudica. Por quê? Eu sei que eu tenho lipedema. Uma ou duas mulheres a cada 10 tem. Eu descobri recentemente. Então, se eu como uma coisinha, minha perna inflama. Eu aumento o tamanho. Eu tenho calça 36, 38, 40, 42. E eu visto conforme o que eu coma. Se é açúcar, se é salsicha, como é o nome? São industrializados, que tem condimentos, né? Muita pimenta, eu adoro isso. Coca-Cola, oh meu Deus, entendeu? Açúcar, eu não posso comer nada que tenha glúten, essas coisas. Então, assim, você aprende como você é, como você foi programado, feito, seu corpo, como você funciona, e aí dali você realmente pode ser uma pessoa melhor pra você. Agora, se eu não estiver nem aí, se comer tudo errado, o meu corpo vai mudar. Aí a mente também muda, porque é como se eu tivesse desistido. Mesmo sabendo de tudo que me faz mal, eu desisti de mim. Eu tô nem aí, vou comer, vou ser feliz. Mas eu vou ser feliz mesmo? Aquilo ali pode me dar uma alteração metabólica. Aí, quando você decide fazer tudo certo e você chega no shape que você gosta, e eu tô falando isso uma metáfora para relacionamento. Quando você tá no jeitinho que você tá ganhando legal, você já pode ter um romance ali. Você encontrou uma pessoa bacana, que tem valores parecidos com você, vocês não vão brigar por causa de política, religião e também futebol. Quando você encontra uma pessoa que tá à sua altura, aí repara como ela trata os outros, repara como ela trabalha com o dinheiro, se ela é muito alienada, se ela tá fazendo conta, porque se juntar depois, cuidado com isso também, pessoas muito consumistas. Às vezes as pessoas só querem comprar, quer cada vez mais, a casa maior, um carro melhor. Aí vai, quando tu vê, mana, e se perder tudo? Vocês vão continuar felizes se não tiver tudo isso? Porque é na queda que a gente vê quem é quem. Mas eu acho que se tu decidir ser uma pessoa melhor, meu amor, sem filtro, você vai arranjar alguém, o seu radinho vai emanar que você quer alguém maravilhoso igual você. E essa pessoa vai estar no rádio dela também. Eu quero alguém maravilhoso igual eu. E aí, mano, quando vocês se encontrarem, vai ser muito legal. Exatamente, como você tinha falado até no início. Você saber também o que você quer, quem você é, né? Você ter esse autoconhecimento e o que você aceita e o que não aceita num relacionamento. Olha, tá muito bom esse papo, mas agora a gente tem mais um intervalo e voltamos já. Olá, e voltamos no nosso intervalo. Estamos aqui num bate-papo com Bianca Castro. E assim, Bianca, pra gente fechar aqui, né, esse nosso quadro, eu tava refletindo sobre mulheres que muitas vezes estão em relações nas quais elas querem muito ser amadas e elas não conseguem ser quem elas são. Eu já atendi vários pacientes no meu consultório que elas acabam se moldando muito ao outro, elas são extremamente inseguras, elas não conseguem passar para o homem os valores delas porque elas têm medo de não serem amadas, né? Então, às vezes, elas
elas acabam cedendo, né, nos seus valores, nos seus limites, só pra estar num relacionamento. Então, assim, você que é uma mulher também muito espontânea, muito dona de si, que dica você dá pra essas mulheres, pra elas não se perderem delas mesmas? Olha, amadurecimento, autoconhecimento, terapia. O que precisar, se precisar de remédio, mano. Mas assim, tu tem que saber o que tu quer da tua vida. E a mulher não pode ser uma esponja. Porque ela tem que ser sincera desde o início. Entendeu? Olha, eu sou fresca, mano. Eu gosto de tomar café, cappuccino, 5 horas da tarde, sozinha, em cima da montanha. Se tu é essa mulher, parabéns pra ti. Mas tu não é. Tu tem que falar a verdade. Olha, eu gosto de viver a minha vida, eu gosto de balada, eu gosto de almoçar fora, eu tenho dia com as minhas amigas. Tu já solta. A verdade é que se você se moldar ao outro, você tá enganando ele. Tu vai enganar essa pessoa. Por quanto tempo, mana? Eu confesso, sou Flamengo? Sou Flamengo. Mas se o Inter tá jogando, que não é com o Flamengo, eu boto a camisa do rapaz. Eu boto bem colorado, é vermelhinho também, ali adoro. A gente tem 2 filhos. Aí eu falei, um é Flamengo, um é Inter, beleza? Não tem briga. Aí a gente divide. Por quê? Porque eu sei que ele quer um companheirinho pra torcer também na hora do time. E eu também. Mas se você puder aceitar o outro como ele é, sem fingir nada, se você tiver que botar a camisa do time do outro, que seja porque você gosta realmente de estar agradando o seu amor, não porque você quer enganar ele, você tem que agir com veracidade, você tem que agir com liberdade de ser quem você é. Hoje é difícil porque as pessoas, elas estão... Hoje, com as redes sociais, as pessoas querem mostrar uma vida perfeita. Ninguém tem vida perfeita, tá? Eu conheço gente que tem muita grana e é cheia de problema. Eu já tive um chefe muito milionário que ele falava, qual é o problema de vocês? O problema de vocês hoje? O que é? 800 reais? 1.000 reais é um boleto? Minha filha! Ele tinha uma concessionária. Eu tenho que pagar depois de amanhã 2 milhões. E eu não cheguei ainda na meta. Então, olha só quanto de pessoas. Eu falei, e ele tava lá tomando café junto com a gente. Um dono de uma concessionária e uma outra que tinha batido o carro. O conserto tava 1.000 reais e ele tinha uma concessionária. Ele olhou pra ela e falou assim, manda lá esse teu carro lá pra concessionária, porque esse 1.000 reais pra mim não é nada. Resolveu, num bate-papo ali, trabalhando, a pequena resolveu. Aí ele falou assim, quem me dera que alguém aparecesse comigo e falar, cadê o teu boleto? Eu vou pagar esses 2 milhões, porque os teus vendedores esse mês só enrolaram, não venderam nada, aumentou o preço de tudo, aquela virada de janeiro, né? Os carros aumentam. Aí o do ano passado baixa, tem que vender tudo. Então, assim, os milionários têm problema. Aí tu vai aqui, eu tava na Rocinha semana passada, fui fazer aquela andadinha, né? E, mano, a pessoa que mora lá, tu pensa que eles não têm as broncas deles também? Tem. É briga de vizinho, é briga de que o teu gatinho tá ouvindo um som alto e a vizinha vem bater. Ei, abaixa esse som aí. Aí, se tu tiver de bem com ele, tu fala, ô, minha vizinha, quebra o galho aí, deixa o menino curtir. Mas se tu tiver enraivecida, tu vai falar, abaixa, tu não tá vendo que tá incomodando. Como é que tu trata o teu parceiro? Como é que tu gostaria de ser tratada? Então, se tu trata bem, tu vai ser bem tratada. Se você é carinhosa, gosta de dar beijo, abraço, dormir abraçada. Eu durmo abraçada, todo dia eu sou abraçada à noite. Aí, tipo, agora ele viajou, eu sinto falta do abraço. Por quê? Eu gosto de dormir abraçada. Mas tem gente que não gosta de dormir abraçado, entendeu? Tem gente que gosta de, ficar no chamego, depois na hora de dormir, tu vira pra cá, eu viro pra lá. E tudo bem. Eu poderia ficar com uma pessoa assim? Não, porque eu gosto de ser abraçada. Já tive no passado relacionamentos maravilhosos, mas não abraçava na hora de dormir. Aí não dá. Tu entende o que eu tô falando? Só que tu tem que... É difícil. Tu tem que apostar. A minha falecida avó dizia assim, minha filha, loteria, romance é loteria. Você compra o bilhete. Se não tiver premiado, você pega outro. E como você falou, né? Desde o início, você colocando ali os seus valores pro outro, mostrando quem você é. Mas as pessoas não conseguem mais se falar. As pessoas têm vergonha de ser quem se é. Exato. As pessoas têm vergonha. As pessoas não querem nem ficar assim, na hora do chamego ali. Apaga a luz, não me olha.
Mona, como é isso? Eu tenho muitos pacientes assim, né, inseguras. E aí você não mostra quem você é e você acaba. O outro pode se apaixonar por você, mas às vezes ele se apaixona por uma fantasia, porque às vezes você nem é aquela mulher, você tá ali se moldando demais. Mas, Bianca, eu agradeço. A máscara uma hora cai, tem que ter A muito máscara cuidado, hein? cai uma O filtro hora. não pode ter, tem que ser sem filtro. Exato. Eu amei estar aqui, muito obrigada. Olha, agradeço a sua participação aqui. Queria que você deixasse o seu contato para o pessoal de casa, para quem quiser entrar em contato, te contratar também como apresentadora, cerimonialista. Pode falar. Me segue no Instagram, Bianca Castro. É só Bianca Castro, é muito fácil. E eu tô abrindo meu YouTube. Eu vou botar Bianca Castro 100 no YouTube, pra ficar bem fácil. Porque, olha, tem um monte de Bianca Castro aí, né? Mas eu sou a primeira, querida. No Instagram, eu sou a número 1. Muito obrigada pelo convite, eu amei. Eu espero que as pessoas que estão em casa, sinceramente, que qualquer coisa que eu tenha falado aqui tenha valido pra você. Porque foi importante pra mim estar aqui e falar tudo. Porque quando a gente fala do que a gente vive de verdade, quando a gente passa essa verdade, eu acho que isso toca nas pessoas. Então, não vale a pena se anular por ninguém, não vale a pena. Quando o amor não vale a pena. Quando é alguém que realmente vale a pena, você pode se submeter pra encaixar. Tem que dar uma melhoradinha. Ó, isso aqui menos, tá? Aí aqui mais. Então, beleza. Encaixa e tá tudo certo. E tente um amor sem filtro. Exato. É importante ceder, mas continuar sendo você mesma, não é, Bianca? Agradeço também a sua participação, que trouxe muitas boas energias e alegrias aqui para o nosso programa. Obrigada. Lá na minha terra a gente faz assim, bate. Valeu, obrigadão. Obrigada a você pela participação. E esse foi mais um Amor Sem Filtros. Te espero no próximo episódio. Até mais!